para repassar para esse seminário, mas eu tenho certeza que as perguntas que surgirão lhe proporcionará mais tempo para falar sobre outros temas. Desculpe estender-me além do tempo. Passo a palavra agora para a presidente da UBS, Manuela Braga. Você tem 15 minutos para proferir sua palestra. Boa tarde a todos e todas. A grande maioria já estava aqui no turno da manhã. A primeira grande dificuldade, eu queria dizer, que é falar em 15 minutos. A primeira grande dificuldade. Agora, para tentar ser bem aqui objetiva e tentar falar o tanto de coisa que tem para ser falado em 15 minutos, eu queria me debruçar muito em alguns índices de evasão, abandono, passar superficialmente pelo currículo, apesar de eu achar que é um dos principais desafios que tem no ensino médio, e falar muito da infraestrutura e de como a gente consegue avançar, tendo bons exemplos de gestão democrática na escola, porque eu queria, inclusive, deixar aqui como sugestão para que os próximos debates que a gente inclua a gestão democrática, porque eu acho que é um elemento importante ser discutido em qualquer nível da educação, a forma que a educação é construída, o projeto político-pedagógico e a participação da comunidade escolar como um todo, porque, como eu vou apresentar aqui, é um dos principais elementos que contribui para o sucesso escolar, seja para o professor, seja para o estudante. Isso as pesquisas vêm mostrando. Eu falei aqui mais cedo, em uma fala muito breve, sobre a questão do ensino propedêutico, com o ensino integrado no ensino técnico, da falta de identidade existente hoje no ensino médio, né? A gente vem vivendo um período em que o ensino médio não sofre uma grande modificação para atender a demanda, para ser atualizado, para atender às expectativas da juventude há um bom tempo. E quando algum estado, quando alguma rede acha que não está atendendo a demanda, a solução de imediato é acrescentar uma outra disciplina. O que vem acontecendo é que hoje a gente tem estados em que tem 19 disciplinas e que o estudante não consegue assimilar o conteúdo dessas disciplinas e conseguir desenvolver o pleno aprendizado sobre elas. Então, queria trazer aqui esse elemento, né? A dificuldade que a gente tem, dado a falta de atualização do currículo de ensino médio. E a falta de identidade também como a escola como um todo, como a instituição escolar. O estudante, ele está dentro da escola em um conjunto de regras que ele não participou da construção, que ele não sabe de onde veio, que os professores também têm que seguir algumas e que nem o diretor sabe explicar de onde que vem. Então, regras que às vezes influenciam e que às vezes não influenciam. Então, a instituição escolar como um todo, ela é uma instituição à parte do que é o estudante. Eu digo muito o seguinte, e tem-se uma identidade muito grande com esse dizer dos estudantes, que é o seguinte, olha, a gente passa a vida toda escutando que a escola é a nossa segunda casa e que a gente vai sair de lá sendo alguém na vida. A realidade é que a gente não consegue assimilar que a escola é a nossa segunda casa, porque a gente entra às 7 da manhã, às 8 está ali pensando numa forma de pular um muro, e sai da escola do ensino médio sem ser alguém na vida, porque uma parcela considerável de estudantes que saem do ensino médio não conseguem sequer ler um texto e interpretar o que ali está escrito, em desenvolver uma consciência crítica sobre um determinado assunto. Então, eu acho que esse é o principal grave problema dentre as discussões da reforma do ensino médio. Então, a gente vai ver, tem dados recentes do IBGE, que dizem o seguinte, 20% dos jovens evadem nessa etapa do ensino médio. E cerca de 50% dos jovens entre 14 a 17 anos não chegam sequer a entrar no ensino médio. E mais 1 milhão de jovens não estudam e nem trabalham. Então a gente pensa, olha, cerca de 6 milhões de jovens estão hoje no ensino superior. Esses 6 milhões de jovens, que é uma parcela pequena, ele não consegue ter a garantia de terminar o ensino superior, conseguir se sustentar, conseguir garantir sua emancipação, ele não consegue ter a garantia de sustentar
não consegue ter a sua emancipação e nem sempre consegue desenvolver o raciocínio crítico. Então, imaginem quem terminou o ensino médio e sequer quem nem entrou no ensino médio. E é muito difícil depois do estudante evadir do ensino médio, ele voltar a retomar as salas de aula, porque ele consegue construir a vida dele sem passar por essa importante etapa que deveria ser da educação básica. De forma muito clara, eu já concluí o ensino médio, estou terminando o ensino técnico, saneamento ambiental, e muito do que eu aprendi, muito do que eu sou, está longe do que eu aprendi dentro da sala de aula. E a juventude, hoje em dia, e é preciso a gente levar em consideração, vem tendo acesso a informações de forma rápida, consegue escolher a informação que ela acessa, e de uma forma ou de outra ela cria suas próprias formas de se virar, digamos assim. Isso deve ser levado em consideração quando a gente vai discutir a reforma do ensino médio. Então, a gente veio discutindo aqui, um pouco mais cedo, eu queria passar um pouco mais para colocar a opinião da UBS, por esse não ser o nosso principal tema. A gente precisa construir um currículo que ele seja um currículo dinâmico. Eu vou até discordar aqui um pouco do Celso, que a gente precisa garantir a diversidade que o Brasil tem. Eu sou, por exemplo, embora o sotaque não seja mais tão autêntico, sou uma pernambucana. Mas não necessariamente a minha aula de história tem que ser a mesma do estudante do Rio Grande do Sul. Embora eu também tenha que conhecer a cultura do Rio Grande do Sul. Embora eu também tenha que conhecer a cultura do Rio Grande do Sul. Mas a gente deve considerar essas especificidades que tem. Nunca, de forma alguma, a formação que vai ter o jovem quilombola, o jovem ribeirinho, deve ser a mesma formação que eu tenho, porque a necessidade que ele tem é outra. O que ele espera da educação é outra completamente diferente. E a escola precisa proporcionar essa dinâmica que tem a juventude, essa diversidade que tem a juventude. Claro, tratando todos de formas iguais, mas oferecendo a possibilidade dele pender para a área que ele mais tem interesse. Então, se eu estou no segundo, terceiro ano do ensino médio e eu desejo, por exemplo, fazer engenharia, se eu quiser, por que eu não posso ter disciplinas mais voltadas para a área de exatas para poder aprofundar o meu conhecimento? Ou então, se a gente está discutindo aqui ensino integral, o ensino integral ele vem sendo hoje muito mais do mesmo. A gente tem 2 aulas de português, quando estabelece o ensino integral, ao invés de ter 2 aulas de português, a gente tem 4 aulas de português. O mesmo português que a gente identifica que o estudante não se reconhece, não tem ali descrito as suas necessidades. E aí, o que é que acontece? O estudante que esperava mais do ensino integral, ele se decepciona. Então, a gente precisa, dentro dessa discussão do ensino integral, articular isso que o Celso aqui falou, articular a iniciação científica, articular o conhecimento das novas tecnologias, articular o acesso à cultura, o acesso à arte, o acesso ao desporto. Por que o ensino médio não pode ser um grande identificador de talentos também? Por que eu não posso, através da educação física, identificar que eu posso ser um atleta de alto rendimento? Ou que eu posso ser uma grande bailarina? Ou que eu posso ser um grande cientista? Eu acho que o ensino médio, ele deve ser ele deve primeiro ser compreendido como a última etapa, como a última fase do ensino médio, e ele deve proporcionar ao jovem, se o jovem bem assim quiser, bem assim entender, ele concluir ali uma etapa que transforme dele ali um cidadão completo capaz de entender o papel que ele joga na transformação social, cidadão completo, capaz de entender a participação dele no mundo do trabalho, um cidadão completo que ele consiga ali entender qual o papel que ele joga, seja qual for o aspecto que a gente traz. Então, para isso, claro que a gente não vai conseguir desenvolver se a gente não tiver, isso é a opinião que a gente vem desenvolvendo há algum tempo já na UBS, se a educação não tiver um ensino integral, com no mínimo 7 horas aulas. Nenhum país desenvolvido teve na sua carga horária menos de 7 horas aulas. Se a gente pega os 5 primeiros países do último ranking mundial de educação, nenhum país daqueles ali tem menos de 7 horas aulas. E a gente tem uma média no Brasil de 4 horas aulas, com muitas disciplinas, com muito problema em infraestrutura. Ao invés da infraestrutura ser um potencializador
do ensino que a gente deve ter dentro da sala de aula, hoje vem sendo um limitador. Porque esse estudante, ele pode ter aula de informática, ele não pode ir para o laboratório de informática, porque na sala dele tem 40 estudantes, só tem 20 laboratórios de informática. Ou então, muitas vezes, ele tem um laboratório de informática e não tem um técnico, um professor, para ensinar informática para ele. Então, claro que isso é um acúmulo de falta de investimento, de falta de prioridade na educação que vem se dando ao longo dos anos e que nunca foi e é um reflexo da educação que nunca foi colocada como prioridade. No último período, o ensino superior avançou muito, tem muito que avançar, mas a gente tem que entrar na universidade, tem que ser discutida a qualidade, a infraestrutura. Mas o ensino básico, apesar de algumas iniciativas, mudou algumas coisas, mas pouco mudou o conteúdo, a infraestrutura, a cara da escola brasileira. Então, eu acho que a gente pode, dentro da discussão do currículo, enveredar talvez um pouco para a escola de aptidão, que são escolas escolas especializadas em determinadas áreas, área de esportes, área de cultura, área de línguas, de ensino técnico, de informática. Eu acho que isso possibilita ao jovem ele ter uma formação para aquilo que ele deseja. E a escola ser a principal catalisadora desses novos anseios da juventude. E aí, gente, eu queria dizer que eu fico muito apreensiva, muito preocupada com a forma que a gente trata a valorização dos profissionais de educação. Ontem eu não pude estar aqui na abertura, porque eu estava na passeata com os professores no Rio de Janeiro. Mas, em nenhum estado, por mais que determinado estado cumpra o piso salarial de formação dos professores, do outro lado a gente vai ver o professor também não tem infraestrutura. Eu não conheço, e olha que eu rodo bastante os estados, eu não conheço um estado que tenha poucos problemas ou problemas que possam ser colocados como problemas pequenos no que se diz respeito à valorização dos profissionais de educação. Eu fico preocupado, até perguntei aqui para a Carmen mais cedo, a gente tem um déficit hoje de 300 mil professores, a maioria nas áreas de física, química e matemática, nas exatas. Ou seja, muitos professores formados só em pedagogia, formados em português, formados em história, para atender essa demanda, estão dando aula dessas disciplinas. E muitos estudantes também estão saindo do ensino médio, passando um ano ou até mais sem ter aula de matemática ou química, ou física. Física, prioritariamente. Então, eu acho que é um tema estratégico, não só na discussão da reforma do ensino médio, mas em todas as outras etapas que a gente vem considerar da educação básica. Não tem como a gente efetivar um currículo integral, um currículo dividido por áreas de conhecimento, se a gente também não iniciar essa discussão junto com a academia, junto com a universidade. A universidade está aberta para fazer essa discussão, está disposta a proporcionar a formação dos professores divididas em áreas de conhecimento, que eu acho que é a melhor alternativa a ser dada para o currículo do ensino médio, divisão do ensino médio, integrar as áreas de conhecimento sem perder no conteúdo, que eu acho importante, mas também atualizar o conteúdo. Então, e o Celso aqui colocou a dedicação exclusiva. Não tem como professor que leciona para uma turma 45 estudantes, que leciona para 2 turmas por manhã, e em 4 escolas por semana, ele sequer decorar o nome do estudante. Então, como que ele vai saber ter potencial para identificar a necessidade do estudante e a dificuldade que o estudante tem? Eu acho que é um problema grave que a gente tem que considerar. Alguém falou na mesa anterior o seguinte: olha, o professor tem que incentivar o estudante. Uma parcela da culpa da falta de identidade e de atração da escola é do professor. Eu nem sei se foi mais ou menos isso, me perdoem porque eu não estou lembrando exatamente as palavras. Mas quem incentiva o professor? O problema da educação brasileira, uma parte considerável do problema, é que o problema não é do professor, não é do estudante, não é do gestor, o problema é do sistema educacional. E aí o professor identifica no professor o principal inimigo dele, da aula chata, da falta de atratividade, da falta dele não conseguir aprender o conteúdo, da falta de diálogo. O professor identifica no estudante
a bagunça dentro da sala de aula, a falta de condições para ele poder dar aula. Quando querem diversificar ali, jogar a culpa no gestor, e volta e meia junta todo mundo e coloca a culpa nos pais, no pai e na mãe que não educa em casa. Ora, mas o pai e a mãe que não sabem sequer o papel que ele joga na educação dos filhos, porque a educação que ele teve não fez ele compreender o papel que ele joga sequer na educação dos filhos. E quando ele é chamado na escola, ele é chamado na escola, única e simplesmente para poder atender a reclamação do estudante, do filho dele. Tem um estudante que eu ouço o depoimento que é o seguinte: quando meu pai é chamado na escola, ele não sabe nem para que é, mas eu já levo uma pisa, porque é sinônimo de mau comportamento. Então, eu acho que um dos elementos, a Carmen falou aqui mais cedo, é o seguinte: a gente não tem uma fórmula para o que deve ser a reforma do ensino médio, a gente não tem uma fórmula para a formação dos profissionais em educação. Eu levantei alguns elementos aqui que eu acho que eles são diretrizes e que podem ser grandes alavancas para a construção desse novo ensino médio que a gente vem discutindo. Mas se me perguntasse o seguinte: uma fórmula, Manu, para tu dizer aqui para a reforma do ensino médio, eu arriscaria dizer que era a gestão democrática. Porque hoje a gente tem grandes índices de evasão escolar, a gente tem grandes índices de violência, a gente tem grandes índices de bullying, e as pesquisas vêm mostrando, tem uma pesquisa inclusive recente muito boa, da APOESP, que é o Sindicato dos Professores de São Paulo, que demonstra o seguinte: as escolas onde tem diálogo, onde tem participação, tem menor índice de violência escolar, os professores estão mais satisfeitos e os estudantes também, e os gestores também. Então, por que a gente não consegue discutir, a gente muitas vezes nem se predispõe a discutir, o conteúdo da escola, o dia a dia com o estudante? O projeto político-pedagógico da escola, ele não passa pela opinião do estudante. Deveria. Ele deveria também ser construído com o professor. Mas qual professor? Se o professor, muitas vezes, nem sequer da rede ele faz parte, ele tem um contrato de 2 anos, que é para ele não ter vínculo, que é para o Estado mudar de acordo com a necessidade, e para não ter ali dentro do plano de cargos e carreiras, que é deficitário, a evolução do profissional em educação e a responsabilidade do Estado com aquele profissional. Então, o professor ele chega na escola com um projeto político-pedagógico pronto. Se por acaso, no meio do caminho do ano letivo, o professor identifica que precisa mudar, que aquele projeto político-pedagógico não está atendendo a demanda, muito dificilmente ele encontra espaço na escola para travar a discussão. Então, a UBS vem defendendo que dentro da reforma do ensino médio a gente estabeleça congressos escolares. Congressos escolares em que no início do ano o estudante, o professor, o conselho escolar, a associação de moradores, porque também é importante discutir com a comunidade, os pais e mães sejam chamados para a escola para discutir o projeto pedagógico, para discutir, a partir de cada visão, o que é que eles identificam como papel da escola, o que é que eles identificam como desafio, e para eles também se sentirem partícipes dessa construção. Porque não adianta a gente chamar os pais e as mães só para levar a reclamação do estudante depois para casa. Também não adianta chamar o professor só para dizer: olha, você precisa fazer com que o seu estudante ele tire nota boa no IDEB. Ele tire nota boa na avaliação estadual. Porque aí, no final do ano, se você conseguir fazer isso, você vai ter um abono salarial. Vai ter um abono salarial, vai ser bom, você vai ganhar mais dinheiro. E o professor, muitas vezes, ele faz isso, gente, não é por nada, não. Não é porque ele não é ético com o trabalho dele. Mas é porque muitas vezes aquele dinheirinho no final do ano lá, e durante os anos seguintes, vai fazer diferença no sustento dos filhos deles em casa. Então, eu acho que é algo que a gente tem que tratar com muita centralidade, a questão dos profissionais em educação, a questão da gestão democrática, porque eu acho que podem ser, assim, os verdadeiros diferenciais no que a gente vem discutindo na reforma do ensino médico. Por fim, para concluir aqui, que o tempo já está acabando, eu queria me ater um pouco a falar da questão da infraestrutura e das condições de salas de aula. A Carmen falou aqui o seguinte: por que necessariamente as nossas escolas têm que ser cinzas? Por que elas não podem ser coloridas? Eu costumo dizer muito o seguinte, e muitos de vocês, inclusive, já devem ter ouvido, quem aqui é professor, devem ter ouvido dos estudantes que eles estão dentro de uma prisão, que eles se sentem dentro de uma prisão.
Porque é isso, ele não tem diálogo, ele está ali tendo que respeitar um conjunto de regras que ele não sabe de onde veio, que ele não participou da construção. Muitas vezes a escola tem câmara e, pasmem, muitas vezes tem policiais armados. Eu não sei se tem alguém aqui do Rio de Janeiro, mas as escolas do Rio de Janeiro, muitas delas, principalmente as que estão em unidades em processo de pacificação, tem policial armado dentro da escola. E aí eu costumo dizer o seguinte, olha, o estudante dentro da escola está sempre certo, o policial dentro da escola está sempre errado. Então, eu acho que a gente tem que repensar o formato que a gente tem de escola, de infraestrutura. O que a escola representa? Será que a escola tem que ser mesmo esse espaço opressor? Que oprime quando põe uma infraestrutura de presídio? Porque a realidade é que as nossas escolas públicas têm uma infraestrutura muito próxima, muito parecida. Que oprime quando é um dos principais locais, um dos principais lugares de disseminação da homofobia, do machismo, do preconceito, porque a escola hoje vem sendo um dos principais espaços de opressão. E aí eu queria trazer o seguinte, a gente precisa, antes de mais nada, na discussão da reforma do ensino médio, nos desafiarmos. Será que a gente está aqui discutindo uma reforma de ensino médio para no próximo ano, nos próximos 2 anos, fazer uma pequena reforma? Ou a gente está se propondo a mudar estruturalmente o ensino médio? Que eu acho que é a nossa verdadeira, acho que é a realidade do Brasil, que precisa ser transformado no Brasil. É modificar a estrutura do ensino médio. Se desfazer do que vem acontecendo, do que vem sendo o modelo hoje de ensino médio. Eu acho que muito pouco, eu acho que até dizer nada, do modelo de ensino médio que a gente tem hoje, em 2013, ele pode ser reaproveitado dentro dos desafios e discussões que a gente vem colocando para o futuro. E muitas vezes, já para concluir aqui, o professor, ele não se sente à vontade, estando em 2013, na era das novas tecnologias, onde uma grande parcela da juventude tem acesso à informática, ele não se sente à vontade para se desafiar a usar uma ferramenta como essa, porque muitas vezes o estudante sabe mais que o professor, e o professor se sente intimidado, se sente constrangido de saber menos do que o estudante, porque ele não tem formação adequada para atender aquelas expectativas. E as juventudes que saíram agora, nas mobilizações de junho, que vem saindo, que saiu ontem com os professores do Rio de Janeiro, que todos os dias estão nas outras mobilizações, não topam mais ouvir do professor quando perguntam, professor, por que eu tenho que aprender isso? E o professor dizer, não sei, você só tem que aprender porque está aqui na cartilha. Então, eu acho que os nossos desafios, pessoal, é grande e que a gente tem que se debruçar a mudar a estrutura como um todo do ensino médio e conseguir, por fim, atender as expectativas da juventude junto com os desafios que estão postos para o desenvolvimento da nação brasileira. Obrigada. Muito obrigado, presidente Manuela. Muito importante a visão do estudante, que assim como o professor são os 2 principais atores desse processo do novo ensino médio. Deveria ser já do atual ensino médio, mas é essa a nossa discussão e são esses os motivos pelos quais o atual ensino médio está completamente defasado. A nossa última palestrante desse 4º painel, com a palavra, a senhora Mônica Ribeiro da Silva, representante da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Educação. A senhora tem 15 minutos para proferir sua palestra. Obrigada. Boa tarde, então, a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de agradecer por meio da ANPED, aqui estou representando a ANPED, então agradecer que a ANPED tenha sido chamada para esse debate. E também convidar a navegarem pelo site da ANPED. Nós tivemos agora, há uma semana, um pouquinho mais do que isso, a 36ª reunião anual dos pesquisadores em educação deste país, e já está disponibilizado no site todos os trabalhos que foram lá apresentados, e muitos deles, eu ousaria dizer, em torno de 90% deles, tratam justamente da educação básica. Então, quando a gente pergunta qual é a contribuição que as universidades brasileiras têm dado para pensar a educação básica, basta dar uma entradinha lá que nós vamos encontrar algumas respostas. Muitas dessas pesquisas dialogaram com estudantes, dialogaram com os jovens dentro e fora da escola,
dialogaram com professores, com gestores, com políticas, com sistemas, com a história da educação neste país. E é nessa direção que eu gostaria de louvar a presença da ANPED nesse evento e também de convidar a navegarem pela produção dos pesquisadores brasileiros sobre educação. A outra coisa que eu queria colocar logo de início é uma pergunta que eu tenho me feito como alguém que tem estudado o ensino médio já há pouco mais de 20 anos, que é a centralidade que ocupa o ensino médio no Brasil e na América Latina nos tempos atuais. Se nós olharmos os vários espaços que têm sido constituídos para debater o ensino médio, e quando eu falo no ensino médio, obviamente, estou também me referindo à educação profissional técnica de nível médio, nós podemos perceber essa centralidade. O sem número de documentos que têm sido criados por ONGs, por governos, por conselhos, por entidades interpaíses, são vários indicadores que mostram para a gente que o ensino médio ocupa algum papel estratégico que elevou a sua importância no cenário desses países. E eu estou me referindo somente ao Brasil e à América Latina. A outra pergunta que eu faria ao identificar essa centralidade, e evidentemente nós temos que nos perguntar também por que adquiriu essa centralidade, é se ao debatermos o ensino médio, estamos falando de distintos projetos de ensino médio. E eu ousaria dizer mais, né? Nós estamos disputando projetos de ensino médio? Se estamos disputando, quais projetos estão em disputa, por quê e quem está disputando? Eu coloco isso como a grande questão do debate que estamos fazendo aqui hoje. As falas que me antecederam e, com certeza, as que ainda virão, devem mostrar para nós quais são os cenários desses projetos em disputa. Quando a ANPED me pediu para vir fazer essa representação da associação neste debate, e o tema é condições de oferta e estrutura, eu me preocupei com os 15 minutos, obviamente, e qual caminho dá para essa fala. E aí eu entendi que seria importante associar a preocupação, o debate das condições de oferta com a questão do direito à educação. Eu colocaria a seguinte pergunta: quais condições de oferta e estrutura são necessárias para assegurar a todos e todas, brasileiros e brasileiras, pelo menos os de 15 a 17 anos, o direito à educação, hoje um direito constitucional, posto que obrigatório? Uma primeira... Bom, eu passeei um pouco pela memória para trazer essa discussão e me lembrei de um pequeno texto que eu escrevi há um tempo atrás, num prefácio de um livro, e eu vou ler esse trechinho, porque eu entendo que ele me ajuda a colocar o que eu gostaria que a gente pensasse. Sente falta da escola quem não a teve. Mas que falta faz a escola? Nos pensamentos do sempre mestre Paulo Freire, a escola faz falta porque nos permite leituras do mundo. Leituras possíveis de um mundo que trata de forma desigual os desiguais e sonega a muitos o direito a possíveis e distintas formas de ler o mundo. Sonega escolas. E quando a oferta, oferta escolas distintas que reiteram desigualdades, como nos lembram os versos de Cora Coralina. Fazei, Senhor, presente a razão dos que me julgam, que enquanto os filhos de pais abastados tinham escolas escolhidas, alimentos, recreação, carinho e brinquedos, eu, filho de pais ignorantes e pobres, era criança marginalizada, perdida pelas ruas, detida nos pátios das delegacias, driblando os guardas, solerte a malandrim, às voltas com o juizado de menores. Senhor, dai idealismo às autoridades, para que elas criem em cada bairro pobre de Goiânia, e eu diria desse país, uma escola conjugada, profissional e alfabetização aos meninos pobres, antes que eles se percam pelo abandono e por medidas inoperantes e superadas dos que tudo podem. Eu trouxe esse verso da Cora Coralina porque ela passa uma imagem que eu vejo que ilustra de forma bastante interessante o que nós estamos tratando aqui hoje. O valor da escola. A escola
como ainda em que pesem várias e às vezes apresentadas profecias de que estamos perto do fim da escola como instituição e por aí afora, esse verso e todos esses debates que temos assistido sobre o ensino médio e a escola básica de uma maneira geral, nos alerta para a centralidade que essa instituição ainda tem e revigora todo o debate no sentido da educação como direito. Posto isso, eu quero tratar um pouquinho dessa ideia do direito à educação para pensar as condições da oferta. Primeiro, algo que vários que me antecederam já mencionaram, a ideia do ensino médio como educação básica. Eu entendo que a LDB trouxe para a gente uma perspectiva importante de ensino médio. Nós que há tempos discutimos isso, todos aqueles que em algum momento se debruçaram sobre o ensino médio, uma das grandes questões era a da suposta falta de identidade hoje e a falta de identidade que outrora marcou o ensino médio. A LDB, de certo modo, resolve isso. O ensino médio é educação básica, educação de base, e, portanto, a mesma para todos e todas brasileiros e brasileiras, ainda que se permita alguma diversificação depois de assegurado o que é de base. Este é um aspecto que eu considero crucial para pensar as condições de oferta. E para pensar currículo, e para pensar currículo e diversidade, e para pensar currículo e formação humana integral. Muitas dessas respostas estão no texto das novas diretrizes para o ensino médio. Muitas vezes tem a impressão que não foi lido, porque a gente fala coisas se utilizando as diretrizes para afirmar o oposto do que está nas diretrizes. Uma delas tem a ver com a lógica de currículo e diversificação curricular. Depois a gente pode tratar disso. Eu gostaria de caminhar um pouco na direção de quais condições de oferta e estrutura podem contribuir com o direito, para que a gente assegure o direito à educação, pelo menos para os jovens de 15 a 17 anos. Eu trouxe 4 pontos. 1, necessidade de escolas. 2, contenção do abandono. 3, formação de professores. 4, condições de trabalho. Primeiro, necessidade de escolas. Nós temos no Brasil hoje 10 milhões e 500 mil jovens de 15 a 17 anos. 51% está matriculada no ensino médio, nas condições que a gente tem de oferta, sem passar pelas questões de qualidade, aprovação, aprendizagem, etc. 51% estão matriculados. Isso significa que perto de 5 milhões de jovens de 15 a 17 anos não estão matriculados. Precisamos construir escolas. Precisamos, além disso, como a professora Carmen mencionou, qual projeto, do ponto de vista da arquitetura, da ambiência de escola, permite, conquista, faz com que os nossos jovens queiram estar ali. Queiram estar nesse espaço, hoje tão questionado, não só no Brasil, como fora do país. Nós temos muitos pesquisadores que estão ocupados com o sentido da escola para a juventude. Nós temos, por exemplo, uma frase que eu gosto muito para ilustrar emblematicamente o sentido da escola, uma conclusão dita por um sociólogo francês do estudo da escola, que é o François Debé, em que ele conclui num de seus estudos que os jovens querem ir para a escola. Os jovens vão para a escola para viver na escola as suas culturas, as suas identidades, as suas juventudes. E negociam com a instituição ficar lá. Negociar com a instituição é fazer prova, é cumprir horário, é, se for o caso, ter uniforme, etc, etc, etc. Eu entendo que pensar esse contingente imenso de estudantes que estão na escola e os que estão fora delas, significa pensar também não apenas no currículo, também na formação de professores, etc., mas qual identidade de instituição escolar estamos oferecendo. Um aspecto a Manuela trouxe agora há pouco. Os nossos prédios escolares não são nada encantadores. Nem os que existem mais antigamente, porque trazem nos seus tijolos as relações de poder que eternamente vigoraram, e ainda vigoram nos muros da escola. Nos prédios construídos ao longo dos anos 70 e 80, a precariedade da preocupação com a escola pública.
Nós temos no Brasil hoje próximo de 2.000 escolas que não têm telhado, próximo de 2.500 escolas que não têm banheiro. Então, falar em condições de oferta e estrutura passa por pensarmos, inclusive, nas condições estruturais dos prédios escolares. Uma outra questão que me traz é a questão do financiamento. Do financiamento público para assegurar plenas condições estruturais, que passa não somente pelos prédios, mas pelos equipamentos, pelos materiais. Nós podemos olhar com algum cuidado os materiais que são utilizados hoje no espaço da escola para a educação da juventude. Não precisaremos olhar para muitos deles e perceber o quanto são inadequados. São tanto inadequados para atender à diversidade, para atender às grandes buscas dos jovens, como são inadequados também para aqueles que olham pragmaticamente para o ensino médio querendo apenas resultados. Os materiais são inadequados, ponto. E isso se associa às condições da estrutura. Para me vigiar um pouquinho aqui, eu trouxe a questão da mediação das tecnologias, não apenas porque nós temos que modernizar as escolas, mas também e principalmente porque as tecnologias, especialmente as de comunicação, são hoje reconhecidamente fatores de construção identitária dos jovens. Não há como negar que, por meio dessas redes, eles se identificam como brasileiro, como brasileira, como um cidadão do século XXI, como um cidadão de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, como um cidadão que é homossexual ou não, que é negro ou não. Então, eu entendo que esse é um elemento que a gente precisa também considerar, se nós quisermos falar sério numa reformulação do ensino médio. Não é possível falar disso sem assegurar rede wireless em toda e qualquer escola. Em toda e qualquer escola, pelo menos. A outra coisa que eu trouxe, dos 4 pontos que eu falei, a necessidade de conter o abandono escolar. E aí eu vejo que a gente primeiro precisa fazer a pergunta com algum grau de honestidade. Por que os jovens estão desistindo da escola? Nós temos uma média de 40% de desistência no primeiro ano do ensino médio. Nós temos em alguns estados 90% de desistência do ensino médio. Basta que a gente olhe as planilhas, basta que olhemos os dados que o INEP disponibiliza. Basta olhar o censo escolar, não está escondido isso. É a olhos vistos. O que significa o abandono? Por que nós temos um contingente tão grande de jovens que se matriculam e logo em seguida deixam a escola? Essa é uma primeira pergunta. Nós temos também que avaliar com muito cuidado os índices de matrícula que nós temos tido nos últimos anos. Eu diria pelo menos na última década. Nós tivemos um crescimento importante da matrícula do ensino médio até 2004 e depois ela passa a decair ano a ano, se estabiliza um pouco a partir de 2010. O que significa isso diante dos 10.500.000 jovens brasileiros de 15 a 17 anos? O que significa pensar os 3.500.000 jovens de 15 a 17 anos que estão ainda no ensino fundamental? O terceiro ponto que eu gostaria de pôr como preocupação em relação às condições de oferta e o direito à educação. A formação inicial e continuada de professores. Eu diria, e tendo a divergir de quem absolutiza, tem sim muita gente nas universidades preocupadas com a formação de professores. Do mesmo modo que tem muitos que não querem nem ouvir falar disso. Vamos dialogar com os que querem falar disso. E aí, em relação a isso, eu traria alguns pontos nevrálgicos desde há muito tempo. Acho que o primeiro ponto de tensionamento é o sentido que ocupa as licenciaturas e qual projeto de licenciatura nós precisaríamos pensar para assegurar o direito à educação, o acesso e permanência desse contingente imenso de jovens nas escolas brasileiras. Eu apontaria alguns elementos. Um deles, evidentemente, todos nós sabemos disso, os nossos professores são formados sem conhecer quem são os sujeitos com os quais eles vão lidar. Nós formamos para genéricos, para absolutos. Nós formamos, portanto, para ninguém. E muitos deles, isso significa pragmaticamente.
nós temos que incluir nos currículos de formação de professores os estudos sociológicos sobre adolescência, juventude, movimentos que estão postos na sociedade, linguagens, o diálogo com esses sujeitos. Nós continuamos jogando a cada ano novos professores, tão jovens, quase tão jovens quanto os seus alunos, mas que pela formação que tiveram, perderam a chance de dialogar. Portanto, esse é um aspecto que eu gostaria, primeiramente, de chamar a atenção. O outro diz respeito à própria base epistemológica dos cursos de licenciatura. São cursos que, ainda que a gente forme por disciplina, não é mais admissível no mundo de hoje que a gente forme pelo isolamento disciplinar. Não há como pensar um professor de química que não dialogue não apenas com o campo das ciências com as quais há maior proximidade, mas especialmente com o campo da ética, com o campo da sociologia. Nós vivemos um mundo a partir dos quais a nanociência e a nanotecnologia, dentre outras, nos trazem imensos desafios epistemológicos que estão passando ao largo da educação básica e da formação de professores. Falaremos sozinhos. Eu entendo que o grande abandono, um dos motivos da desistência é o fato da nossa escola não dialogar com as grandes problemáticas que o tempo contemporâneo traz para os jovens que a frequentam. Tem outros aspectos aqui, mas eu quero ser bem disciplinado para deixar um tempinho para o debate. Eu, evidentemente, não poderia deixar de mencionar que essas condições de oferta não se discute sem discutir um projeto de ensino médio. Eu entendo que o professor Celso Ferretti trouxe vários elementos para isso. Se nós estamos falando em formação humana integral, e isto não sou eu ou o Ferretti, mas está nas diretrizes do ensino médio, se nós estamos falando de uma escola que dialoga em todos os campos disciplinares, em todos os seus componentes curriculares, com as necessidades dos jovens que hoje existem, não é possível pensar em condições de oferta como se isso fosse algo neutro e técnico que não leva a marca do projeto pedagógico a partir do qual definimos condições de oferta e definimos formação de professores. Portanto, eu entendo que a gente, ao encaminhar um debate como esse e trazermos para isso uma multiplicidade de sujeito, como hoje temos aqui, passa por disputarmos, sim, o projeto de ensino médio. E aqui eu defenderia aquele projeto de ensino médio que fala em formação humana integral, que fala em currículo integrado, porque integra epistemologicamente as várias ciências. E não entendo, quando se trata da formação profissional, que currículo integrado é juntar as clássicas frações disciplinares do ensino médio de elite com as frações disciplinares da educação profissional que forma para o imediato mercado de trabalho. Obviamente, nenhum jovem aguenta e suporta isso. O integrado é aquele que integra de fato, que unifica, portanto, não soma, não justapõe. Eu acho que é disso que as diretrizes falam. Por último, as condições de trabalho dos nossos professores. Não vou repetir, muita gente já falou sobre isso, eu apenas alertaria para o fato de que nós estamos diante de um novo Plano Nacional de Educação e que pode, pelo menos, assegurar elementos de melhores condições de trabalho, se não sair naquele projeto de plano que eu, pelo menos, e muitos de vocês que estão aqui defendem. Há uma discussão que vem desde a CONAI de 2010, que é a de 50% de hora atividade, para dizer no jargão da discussão dos planos de cargo, carreiras e salários. E 50% de hora atividade que permita fixar os professores nas nossas escolas. Nós precisamos urgentemente vencer aquela identidade de professor de ensino médio, que é a do professor de quê? Nós precisamos pensar no professor de onde, de qual escola, com qual sujeito o senhor dialoga, professor, com quais comunidades, com quais necessidades. Quem aqui é professor sabe o que eu estou dizendo. Quando a gente fala que é professor, logo vem a pergunta, de quê? De química, porque dou aula em 50 escolas. Porque não tenho nenhuma identidade profissional de professor, mas de área ou de disciplina.
Portanto, ou o nosso Plano Nacional de Educação assegura o mínimo da condição para começarmos a falar seriamente em projeto de educação, ou então a gente está aqui discutindo no vazio. Para finalizar, eu volto à Cora Coralina e agora eu falo para os professores. Não te deixes destruir. Ajuntando novas pedras e construindo novos poemas, recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Muito obrigada. Quero agradecer a senhora Mônica Ribeiro pela palestra de excelente qualidade, assim como foram os outros dois palestrantes, o professor Celso e a eterna estudante Manuela Braga, presidente da UBS. Quero perguntar e repassar agora para a fase do debate. Como os senhores sabem, estamos bem atrasados, mas não podemos pular a parte principal, que é o debate sobre o tema desse quarto painel. Peço ao pessoal aqui que nos auxilia para levar o microfone para a senhora que levantou a mão. Inicio a fase de debate pela pergunta que chegou à mesa, do senhor Wellington dos Santos, da Secretaria de Educação do DF, que pergunta a toda a mesa como cobrar uma boa infraestrutura num contexto de universalização da educação básica, tendo em vista que o Estado tem outros setores prioritários, como saúde, segurança, etc. Eu pergunto a algum dos palestrantes se tem algum dos três que... Professor Celso, com a palavra. Do ponto de vista de saúdes públicas, não há de políticas públicas, não há prioridades. Todas são prioritárias. Não há uma na frente da outra. Quando a gente fala de universalização do ensino médio, preciso primeiro pensar que para que o ensino médio seja universalizado, é necessário criar condições para que os alunos cheguem ao ensino médio. Portanto, políticas de habitação, políticas de saneamento, políticas de transporte, políticas de saúde, são necessárias para que sejam criadas as condições mínimas para que o sujeito possa existir e para que depois ele possa ir à escola. Então, e depois que ele estiver lá, tudo isto continua sendo necessário, porque senão ele não consegue frequentar a escola. Então, política de saúde, política de transporte, política de habitação, política de saneamento, política de educação, estão no mesmo plano de prioridades. E o governo, qualquer que seja ele, tem que pensar nelas como prioridades concomitantes. Obrigado. Nós temos mais perguntas? Ao professor Tem mais perguntas? Celso, obrigado. Ao Wellington. Tem mais pergunta? Tem uma segunda pergunta, mas é direcionada ao professor Ferretti. Sim. Se a senhora quiser perguntar, Eu concordo com ele. responder a essa primeira. Professor Ferretti, não falou... Senhora Catarina Cortez, que está ali, fez a seguinte pergunta. Saio deste seminário fortalecida nas concepções que sustentam a minha militância educacional, ouvindo suas sábias palavras. Pergunto-lhe qual a sua opinião acerca da adoção de um currículo nacional e sobre as avaliações em larga escala. A senhora Catarina Cortez é da SEDUC do Mato Grosso. Bom, a ideia do currículo nacional, no meu entender,
tem a ver com isso que a professora Mônica colocou. Ou seja, educação básica é educação para todos. Todos devem ter a mesma educação básica desta perspectiva, de uma formação fundamental para que as pessoas possam fazer também escolhas depois. Isso não significa, desculpe, Manuela, eu não estou defendendo aqui a ausência de atenção à diversidade, isso não significa desconhecer as particularidades. Mas o quilombola, se ele tiver uma educação que esteja apenas circunscrita à sua condição de quilombola, está sendo excluído. A educação de ensino médio que ele vai receber lá deve levar em consideração a sua condição. Deve levar em consideração a cultura local. Deve levar em consideração as condições locais. Mas não deve, por isto, excluir o acesso dele ao conhecimento básico. Então, é uma somatória, não é um processo de exclusão, de separação. Hã? Desculpe. Hã? As avaliações em larga escala são, para mim, um problema. Porque nós estamos, acho, diante de uma encruzilhada e sobre essa encruzilhada temos que nos manifestar. Ou temos um projeto de ensino médio e as avaliações são coadjutoras para fundamentar este projeto de ensino médio, ou nós temos avaliações que definem o que o ensino médio vai fazer, e neste caso, o projeto é das avaliações e não do ensino médio. E do ensino fundamental. E do ensino superior. Não é? O que temos que pensar é o contrário. Quem define o quê? As políticas de avaliação de larga escala pautam. E pautam, muitas vezes, de uma forma perversa. Porque se faz no ensino fundamental atendimento paralelo para que os alunos se saiam bem nas provinhas. E se faz cursinhos para que os alunos façam as provas do Enem. Para elevar o IDEB. Então, acho que nós estamos aqui diante de um problema sério. Para que serve a avaliação? A avaliação serve para fazer correções de rumo. E a avaliação, para fazer correção de rumo, tem que levar em consideração uma série de fatores. Uma das críticas que fizemos no SEDES ao Enem é exatamente o fato de que o Enem não considera o que está em jogo com aquelas escolas que estão produzindo a educação que estão produzindo. Porque as condições não são iguais. Se as condições são desiguais, então como é que vamos avaliar o nível de cognição dos alunos como se todos tivessem tido a mesma oportunidade de aprendizagem? E por isso se usa os cursos de avaliação para fazer pressão sobre as escolas para que elas se conformem àquilo que a avaliação quer avaliar. Então, acho que aqui há um problema seguinte. Há uma concepção de ensino médio por detrás das avaliações. Só que elas parecem neutras. Elas parecem não existir. Mas por detrás delas tem concepções do que seja educação e do que seja ensino médio. Eu ousaria dizer, com prevalência da formação por competência do que
em vez da formação pela aquisição de conteúdos fundamentais. Pode comentar. Tenho apenas um comentáriozinho em relação a essa pergunta das avaliações em larga escala. Acho que a gente, de vez em quando, é bom a gente colocar, ou pelo menos tentar colocar as coisas no seu devido lugar. E eu acho que aqui tratamos exatamente disso. Se nós, para que não sejam essas avaliações em larga escala a definir o currículo, só tem um jeito. Tem que ser o currículo a definir as avaliações em larga escala. Logo, se nós temos novas diretrizes para o ensino médio ou para a educação básica, são elas e a partir delas que tem que orientar a produção de avaliação em larga escala. Qualquer coisa diferente disso é brincadeira ficar falando em reformulação de currículo, né, gente? Gente, só uma palavrinha aqui. Exercendo aqui a função do debate, eu acho que, primeiro, deixa claro o seguinte: em nenhum momento eu defendi, através da diversificação do currículo, professor, a gente produzir a exclusão, muito pelo contrário. Através do currículo, a gente dá atenção para as diferentes especificidades que existem, regionais, culturais, sociais, que o Brasil tem, que são grandes. O Brasil é um dos maiores países de extensão territorial. E, graças à nossa criatividade, a gente tem uma cultura muito produtiva, muito rica. E as distintas regiões que a gente tem no Brasil, ela também permite realidades climáticas, culturais, sociais, muito distintas. E a educação ela não pode ignorar isso. Ao mesmo tempo que isso também não pode ser um fator excludente. Então, eu acho que muito pelo contrário, que através do ensino diversificado proporcione não só o conhecimento de outras culturas, mas também conhecer mais sua própria cultura. Porque muitas vezes o livro que a gente aprende no Nordeste é o mesmo livro que quem aprende no Sudeste tem, com realidades completamente diferentes. A gente cansou de ver aqui livros didáticos e que não correspondiam com a realidade do estudante daquela determinada região. Em alguns estados em que as redes educacionais abandonam o livro didático para preparar apostilas que negam completamente o que deve ser educação, as discussões que os movimentos educacionais, que a academia vem fazendo em torno da educação. E eu queria deixar uma breve opinião aqui, que não deu tempo da gente falar aqui na minha apresentação, sobre a avaliação em larga escala, que a companheira ali falou. Eu acho que quando a gente faz uma avaliação em larga escala, a gente corre um sério risco. Primeiro, um sério risco da avaliação ela não ter o critério de avaliação que deveria ter. Porque eu não posso avaliar da mesma forma um estudante que tem um professor só de português, que tem aula de matemática durante o ano letivo inteiro, e um estudante que não tem. Eu não posso avaliar da mesma forma a estudante que precisou por algum momento se ausentar porque ficou grávida na adolescência, ou porque qualquer que seja outro motivo, do estudante que não fez. Então, eu acho que... Eu estou colocando esses exemplos assim, de forma muito ilustrativas, mas podem ser quaisquer outros. Então, eu acho que a avaliação ela deve ser acompanhada, primeiro, de alguns objetivos pedagógicos, de desenvolvimento pedagógico, para além das notas do IDEB, que vem sendo o principal objetivo nas avaliações da educação como um todo, mas eu acho que a gente também tem que ser acompanhado da avaliação do conteúdo, do conhecimento, uma avaliação socioeconômica, em que possa permitir a gente fazer o recorte de por que aquele estudante está aprendendo menos, por que o desenvolvimento dele foi menor, por que o outro estudante teve um desempenho maior, inclusive para a gente identificar onde estão os principais problemas, onde estão as principais debilidades na educação, e para a gente identificar onde a gente está tendo sucesso, para poder, a partir daí, fazer com que as avaliações elas sirvam de fato para mudar a cara, para mudar o conhecimento, para mudar o acesso do estudante até a escola. E para finalizar o nosso debate, antecipadamente, pedindo para que quem dos três palestrantes for responder a pergunta da senhora que já está com o microfone na mão, que também seja breve, porque no próximo painel tem um dos palestrantes que está com a passagem marcada para as 18 horas, 18 e pouco, para que ela não possa sair, viajar sem participar do debate. Com a palavra, nossa última debatedora. Boa tarde a todos. Eu vou ser brevíssima.
Mas antes eu vou fazer uma observação e uma questão. Eu sou Neila, sou professora da Universidade Federal do Tocantins. Nesse seminário eu estou participando como estudante. E aí, então, a minha questão a minha observação é muito importante que a gente tenha a dimensão do que a gente realmente ensina num seminário como esse. Ainda bem que o debate vai continuar, porque as universidades precisam ser chamadas, já que elas, né, foram colocadas aqui todo o tempo na alta das discussões. Não sei, conheço algumas, e eu acho que é bem importante que se diga. Eu trabalho num curso de licenciatura, e tudo que a gente faz no curso de licenciatura é discutir educação e as licenciaturas. Isso é só observação. Eu fiquei encantada, professor Célio, com as suas questões, e teria muitas até para fazer, mas da responsabilidade que nós temos e do legado que nós temos que deixar. Eu acho que isso é importante. E não é possível, assim, falar de currículo, dissociando o trabalho e a educação, e a gente já sabe por que disso, né? Bem como a formação de professor aliada às condições de trabalho, salariais, enfim. Em educação a gente só tem falta de tudo, falta de, né? Mas a minha pergunta, eu queria que o senhor falasse mais da formação crítica do currículo. E de que categorias que não pode ficar de fora desse debate? Obrigada. Um minuto, Celso, para responder. Eu sei que é outro seminário, mas tudo bem. É muito pouco tempo para falar de uma questão... É tempo nenhum para falar de uma questão tão candente. Mas eu vou me lembrar apenas de uma questão, de um artigo que eu li há algum tempo atrás e que me tocou muito sobre essa questão crítica. Em primeiro lugar, lembrar que eu tenho um texto que não está publicado ainda, que eu faço uma série de questões sobre essas expressões, né, que são polissêmicas e que podem ser trabalhadas por cada um segundo a sua conveniência. Mas a respeito de formação crítica, eu vou lembrar um trabalho que eu li há algum tempo atrás, do professor da USP, dizendo que quando a gente fala em formação crítica, geralmente pensa na dimensão cognitiva. Formar um sujeito que tenha suficiente conhecimento para embasar suas críticas, um ponto que eu defendi aqui. Mas ele chama a atenção para um outro elemento, que a postura crítica tem a ver com valor, tem a ver com escolhas de valores. E tem a ver com a forma como nos posicionamos frente a esses valores. Portanto, para ser crítico não basta que eu tenha argumentos. É preciso que os meus valores sejam críticos. Porque eu posso ter muito boa formação cognitiva para defender valores muito rasos. Não é? Eu preciso articular valores que pensem, para usar Lukács e Heller, o genérico humano, e não para pensar o rasteiro. Né? Então, é uma resposta breve, se você quiser, eu posso depois te informar sobre o artigo desse professor. Só uma coisa, só para terminar. Eu só queria não deixar de falar uma coisa quando a gente está discutindo isso. O currículo é uma coisa importante na escola, mas não é a escola toda. E o professor não pode ser tratado como vilão ou herói. Ele é parte de um processo. O processo inteiro é culpado, ou o processo inteiro deve ser saudado. E não responsabilizar apenas um só. Obrigado. Eu agradeço aos 3 palestrantes que aqui vieram, participaram desse quarto painel. Iria fazer uma fala, mas eu agradeço demais e já chamo pela urgência do momento o deputado Raul Henri, o novo moderador do 5º painel, membro da nossa comissão especial, para apresentar o painel sobre instrumentos de avaliação utilizados pelo MEC. Deputado Raul Henri, que é um exemplo de deputado, exemplo de mandato em defesa da educação brasileira.
A juventude falou. Eu achei muito legal. Muito obrigado. Mas eu vou botar agora, vou fazer um estágio ali que vai para mim, vai resolver. Bem, vamos diretamente ao ponto. O objetivo desse painel é analisar os instrumentos de avaliação utilizados pelo Ministério da Educação. Eu vou convidar para compor a mesa o professor Luiz Cláudio Costa, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Convidar também o senhor Danilo de Melo Souza, do CONCED. E, por fim, o professor José Francisco Soares, do Movimento Todos pela Educação. Você fala para ir embora, né, chefe? Eu deixei lá, gente. Pode trocar. Foi bom, vamos sentar. Cadê o... A autoridade fica na cocheira, né, Chico? Como nós avançamos muito na hora aqui, eu vou passar imediatamente a palavra ao professor José Francisco Soares por 15 minutos. Agradeço o convite, a satisfação de estar aqui, numa mesa presidida pelo deputado Raul Henrique, com dois colegas, o Luiz, do INEP, e o Danilo de Palmas. Satisfação enorme. E eu tenho 3 fidelidades. A primeira, da UFMG. Eu sou do Grupo de Avaliação de Medidas Educacionais da UFMG. O presidente me nomeou para o Conselho Nacional de Educação, mas eu estou aqui representando a Priscila Cruz, que é a coordenadora geral do Movimento Todos pela Educação, do qual eu sou da Comissão Técnica e também do Conselho de Governança. Vou falar, então, sobre o todos, indicadores de resultados do ensino médio, sobre o Enem e refletindo um pouco o tema do seminário, opções para o ensino médio. O Todos pela Educação é um movimento que é muito explícito no que ele pretende. Ele quer toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola, isso virou a emenda 59. Ele quer toda criança plenamente alfabetizada aos 8 anos, isso virou o PENAIC. Ele quer todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano, isso é o IDEB, o Enem, vamos falar, e que se refere a esse seminário, todo jovem de 19 anos com ensino médio concluído, e, finalmente, investimento em educação ampliado e bem gerido. Esse é o Todos, essa é a pauta pública, essa é a única pauta do Todos, e que um número grande de instituições, de pessoas, acabam defendendo. A minha primeira fala é sobre a taxa de conclusão do ensino médio. Esse não é o dado do INEP, Luiz, mas a gente convive bem com ele, né? Eu queria que todos observassem a primeira linha. Então, nós estamos vendo o Brasil está melhorando, nós saímos de 40, vamos arredondar, estamos em 50. 50% dos alunos, dos jovens de ensino médio, que têm o ensino médio completo. Tá ótimo. Tá bom. Vou me adaptar aqui. É só para chamar a atenção, então, nós temos 50% dos jovens de 19 anos com o ensino médio concluído. Isso é muito baixo. A gente tem uma longa trajetória até chegar em valores mais razoáveis. Há diversidade no país, de 35 para 55, mas nós não temos em nenhum lugar uma situação confortável. Ou seja, isso precisa continuar. Essa mesa fala de instrumentos de avaliação. A PNAD é importante, ela tem que continuar. Ela vai continuar. Eventualmente, ela deve ter uma linha de educação. Mais importante, esse é um dado, por favor, a primeira linha, 92 e 52. O que é isso? 92% das crianças de 6 a 14 anos estão no ensino fundamental, onde deviam estar. Que bom, né? Elas têm de 6 a 14 anos e estão no fundamental. Fundamental que vai de 6 naturalmente, a 14. E de ensino médio. Aqui um problemão.
apenas 52% dos jovens de 15 a 17 anos estão no ensino médio. Cuidado que isso não significa que a gente precisa construir escolas para mais 50% dos alunos. Não. Nós já temos escolas e vagas para os alunos. Só que eles não estão lá. Quem que está no ensino médio? Tem alunos com maior idade, eles estão além dos 17 anos, e muita gente de 15 a 17 anos ainda está no fundamental. Grosso modo, onde que os jovens estão? Metade no ensino médio, 25% no fundamental, 15% já estão fora da escola e os outros em situações diferenciadas. Esse é um dado que o INEP produz. Esse é um dado muito importante. Esse é um dado que eu costumo dizer. Se você chega numa cidade, qualquer uma, e pergunta quantos por cento dos jovens estão de 15 a 17 estão no ensino médio. Esse indicador vai te dizer como é a educação, as oportunidades e os resultados naquela cidade. Por quê? Porque para você estar no ensino médio com 15 a 17 anos, você tem que ter tido uma trajetória regular. Esse é o que eu queria insistir. Trajetória regular. Isso que a gente quer. Que você entre, que você seja aprovado e que você chegue onde deva chegar. Isso não é ainda um indicador de aprendizado, mas é um indicador muito importante. E falo isso insistindo no censo escolar. O presidente do INEP, o professor Luiz, vai falar muita coisa do INEP, e eu às vezes sinto que o censo escolar, que é tão importante, ele acaba não tendo a visibilidade, a importância do seu trabalho reconhecido como outras iniciativas. Muito bem, mas agora eu tenho que enfrentar o aprendizado. Eu quero que a criança venha à escola, eu quero que ela lá permaneça, mas eu quero que ela aprenda. Lá no interior de Minas, onde eu nasci, meu pai, quando ia dar uma notícia ruim, ele falava, tira as crianças da sala. Eu não posso falar isso aqui com vocês, né? Mas a notícia é tão ruim, é só a primeira linha, por favor. Grosso modo, ao fim do ensino médio, nós estamos com 30% dos alunos com aprendizado adequado e só 10% em matemática. Eu sempre gosto de insistir que os números nunca se revelam completamente. Quando eu usei a palavra adequado, eu estou usando uma série de definições. São definições razoáveis. Que o Todos pela Educação assume e vários outros governos também. Mas há ali uma definição que precisa ser conhecida. Assusta, entretanto, o fato que a gente está dizendo que só 10% no ensino médio. Os melhores resultados que a gente tem são no ensino fundamental, e esses resultados eles cresceram muito nos últimos anos, então há um sentimento bom sobre a primeira etapa do fundamental. Mas sobre o ensino médio nós temos um problema. Gostaria aqui de deixar muito clara a importância desse número, mesmo que a notícia não seja boa. Perceba, quando a palavra avaliação em larga escala, às vezes ela não é entendida completamente. É muito importante que a sociedade conheça esse número. Tem muita gente contra e gostariam que esse número ele não fosse divulgado, que ele não existisse. Porque a avaliação de larga escala tem esse. Depois, quando chega no 23º defeito, quem paga? Paga o aluno que está numa escola, não aprendeu nada e ele não tem como socialmente fazer que a sua voz seja ouvida. Percebe? Pensem nisso. Avaliação em larga escala, o trabalho do INEP é um trabalho de avaliação, sim, mas antes de ser de avaliação, é um trabalho de verificação de direito. O direito à educação foi ou não foi atendido? E isso é algo que a gente não devia abrir mão. Não há discurso que tire a importância desse número, porque a educação é para todos. Todos, inclusive os que não têm voz, que o INEP dá voz a eles. O resultado não é bom, mas nos diz onde está. Existem outras avaliações. Lembre que essa mesa é uma mesa sobre avaliação. Eu vim para a educação e cada vez mais gostaria de não ficar na avaliação, mas eu tenho que ficar. Chamando a atenção para dois trabalhos recentes que são muito importantes. O trabalho do Instituto Paulo Montenegro, que fez, já explico, sobre audiência do ensino médio, e um trabalho da Fundação Vitor Civita. E aqui eu chamo a atenção da importância das metodologias diferenciadas, principalmente o segundo, mas eu chego lá. O que o Paulo Montenegro fez, o Instituto Paulo Montenegro fez? Ele criou um indicador de audiência.
E o que é a audiência? A audiência, ele vai juntar oportunidades de ensinar, o professor está na sala, com oportunidades de aprender. O aluno está na sala. Perceba, não há educação que funcione, educação escolar, sem essas duas peças absolutamente fundamentais e óbvias. E o resultado é um resultado muito preocupante. Então, eles trabalham, não vem ao caso de escrever aqui, 3 grupos de escolas. Mas, não vem ao caso de escrever, mas o fato é que eu tenho aqui 55% e aqui 32%. Esse número é assustador. Cuidado para interpretá-lo corretamente. Eu estou dizendo o seguinte, se todos os alunos estivessem presentes e todas as aulas do ensino médio fossem dadas, é o 100%. Tá? Então, há um tipo de escola onde está ocorrendo só 1/3. É só você ir sexta-feira à noite numa escola de ensino médio. Né? Quem paga, paga quem está lá, porque ele não aprendeu. Aquele número que eu coloquei anteriormente, ele também é fruto desse tipo de situação. E é lógico aqui que o Instituto Paulo Montenegro fez o que sabe. Ele colocou uma pessoa para acompanhar a aula. Tinha que ter aula de quê? De matemática. Começou no horário? Não, começou, terminou. Hoje não teve. Teve uma paralisação qualquer por um motivo. Então ele foi anotando. Então, são números preocupantes. Ou seja, nós não vamos ter direito garantido se a gente não tiver regularidade. Isso é simples desse jeito, gente. Se nós queremos garantir direitos, tem que ter funcionamento regular. A sociedade tem que cuidar para que isso ocorra. E a gente também tem que cuidar para que as nossas estratégias de participação não perturbem isso que é fundamental para a escola. Última etapa, eu tenho que falar do Enem. Falou-se muito do Enem. O que está acontecendo? Primeira coisa, o ensino médio precisa de uma avaliação do aprendizado dos alunos. Porque tem também toda essa ideia de que qualquer verificação de aprendizado é ruim. Eu estou exatamente no oposto. Eu estou dizendo, eu preciso saber se quem esteve lá aprendeu ou não. Nós temos uma avaliação no ensino fundamental, que é dado pela Prova Brasil, e precisamos do ensino médio. O ano passado, houve muita discussão sobre, eu coloquei aqui, o Enem, de certa forma, competindo com o SAEB, que é mais conhecido como IDEB. O que ocorre aqui? No ensino médio, é feita uma prova, que não é o Enem, que é esse SAEB, que é parecido com a Prova Brasil. Mas essa prova chega na escola depois do Enem. Meu filho que fez isso. É muito difícil. É muito difícil, dada a importância atual do Enem, que a gente tenha o aluno participando da mesma maneira, da mesma vontade. Então, eu, pessoalmente, eu estou na minoria em relação a isso, quero que o Luiz está do meu lado nisso, que a gente deveria usar o Enem ou um exame parecido com o Enem para a gente verificar se houve ou não houve aprendizado. Tá? Mas, nesse instante, existem vários dados que são divulgados no ensino médio. Mas perceba, eu estou defendendo que a gente precisa em um. O Enem mede o aprendizado em 4 áreas. Perceba, isso é razoavelmente polêmico. Muita gente fala, não, é que é bom. Em vários lugares, faça uma distinção muito clara entre ensino fundamental e ensino médio. Perceba, o PISA, que é a base de muitos estudos, é para um jovem de 15 anos. Perceba, o PISA, como o professor, na direção do que o professor Ferretti estava falando anteriormente, nós precisamos ter um conhecimento comum. Esse conhecimento comum, em muitas sociedades, termina, em vários lugares, se chama de educação primária. O ensino médio é o que vem depois. O Brasil tomou uma decisão complicada, que a nossa educação básica inclui o ensino médio. Então fica muito difícil a gente dizer, 4 áreas. Mas esse exame é o exame que dá acesso à universidade. Eu tenho muita dificuldade de aceitar que a biologia de quem vai fazer economia deva ser a mesma biologia de quem vai fazer farmácia. Mas é isso que está aqui, nas 4 áreas. Eu estaria absolutamente confortável com a ideia de dizer, olha, aos 15 anos, há um conhecimento científico que todos devem ter. Há um conhecimento de matemática que todos devem ter.
Isso é a Constituição, gente. Isso é do artigo 210 da Constituição, que fala claramente, serão fixados conteúdos mínimos. Hoje a gente não usaria a palavra conteúdo, mas a ideia de que há algo comum que todos devem saber, isso é libertador. Nós estamos colocando isso no fim do ensino médio, e isso é muito complicado. Principalmente porque o Enem tem outras funções. Ele tem uma função de certificação e de seleção da universidade. E as diferentes funções conflitam entre si. Ou seja, o Enem, embora tenha a importância que tem hoje, eu entendo que esse é um seminário de reformulação do ensino médio. Ora, na minha cabeça, o ensino médio precisa de ter uma medida... Saúdo, deputado Bruno. O ensino médio precisa de ter uma medida no final. Isso é importante. Agora, qual vai ser? Isso nós precisamos discutir. Porque nós precisamos dar resposta a essa pergunta. O que deve saber um estudante ao fim do ensino médio? Perceba, ninguém hoje vai defender o que eu vivi. Não, você é clássico ou científico. Não, todo mundo tem que saber ciência. Até para você escolher em que é que você vai acreditar. Perceba? Mas você tem que saber, se você botar a mão na televisão, não vai aparecer nada. Tem gente que faz milagre, a nossa televisão, você faz milagre pela televisão. Então tem que ter alguém que diga o seguinte, olha, para que haja uma transformação, tem que ter tantas e tais outras coisas. Para que haja pelo menos o contraditório. Então, é complicado, nós precisamos definir isso. Agora, a resposta do Enem atualmente ela é uma resposta complicada porque ela é a justaposição de duas vertentes. Você tem competências versus conteúdos curriculares. Sobre isso eu já falei. E eu vou falar disso aqui depois. O que é competências, conteúdos curriculares? A ideia de competência, o nome tem oposição, mas a ideia é muito importante. A ideia de competência é o seguinte, o ensino, todo, fundamental, certamente o médio, é o ensino para a vida. Então, como é que a gente constrói um currículo, idealmente? Deveria ser um currículo que fala, ao fim do ensino médio, eu serei capaz de resolver esses problemas. Percebe? Eu vou dar o problema da vida e depois vou levar esse problema para a escola. Eu vou traçar uma trajetória de aprendizado que permita a todos aprenderem aquilo que ali está. Essa que é a ideia de competência. Mas... o que nosso Enem fala? Ele cria, veja aqui, ele está dizendo que você deve saber modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicos ou técnicos científicos usando representações algébricas. Razoável. Mas aí ele diz, isso deveria ser a especificação disso. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando os conhecimentos algébricos. Vocês entenderam? Provavelmente não, né? Mas nem eu. Ninguém entende. Ninguém sabe o que é isso daqui. A gente só sabe o que é isso quando a gente depois, no fim, vê a implementação concreta. Então, uma avaliação para impactar, e ela precisa impactar o ensino, ela tem que ser mais explícita no que ela pretende. Aqui, para ser um pouco mais concreto, eu fico muito tranquilo quando eu vejo o Enem nos seus níveis mais altos. Por exemplo, uma das competências do Enem é a argumentação. Isso é importante. É importante que a gente tenha uma ideia e que seja capaz de defendê-la. Agora, como que eu ensino a argumentação? Aí a gente não sabe. Você chega nesse tipo de frase. O que aconteceu? O Enem ia virar vestibular. Os reitores chegaram e falaram, não. Tem que ter conteúdo. E aí vem isso daqui. Olha lá. Esse é o da física. Então, conteúdo, energia, trabalho, potência, conceituação de trabalho, conceituação de energia potencial, trabalho da força gravitacional. Isso daqui é igualzinho o vestibular, que se diz que o Enem mudou. É a mesma coisa. Então, o Enem, ele vive esse problema, que é um problema sério de definição. Ele tem duas visões que foram colocadas uma do lado da outra. O que dá segurança hoje? É que as universidades vieram para fazer as questões do Enem. Então, quem está fazendo, quem está implementando isso, são pessoas que eu conheço muitas e que dá segurança. Tá? Mas eu gostaria que, na reforma do ensino médio, a gente não ficasse dependendo desses quase heróis, que isso tivesse estabelecido. A gente precisa ter currículo. Eu não defendo currículo nacional, eu defendo a base comum nacional.
na direção que o professor falou. Há algo que todos devem saber. E o que todos devem saber? Aí nós temos que ter claríssimo, o que todos devem saber é algo que você entende como pai, que você entende como aluno, que você entende como professor. Nós não temos isso. Percebe? Então essa é uma discussão que tem que se colocar. Quer dizer, esse seminário, olhando para frente, essa comissão principalmente, olhando para frente, ela tem que dizer o que é que o aluno deve saber ao fim do ensino médio. Não é uma questão fácil, mas é uma questão que certamente não é simplesmente colocar isso aqui, mas... Acabou? Só pensar um pouquinho. Tá, eu estou terminando. Eu tenho que chamar a atenção, a Manuela da UBS chamou a atenção disso, o Enem é profundamente reprodutor. Isso aqui é nível socioeconômico. Aqui é um nível baixo, aqui um nível alto. Eu coloquei, não dividi em 4 grupos iguais. Isso aqui são dados de 2010, não creio que tenha mudado muito. Mas é um abismo, né? Se você é pobre, 450. Se você está lá em cima, 600. Eu não sei se vocês têm ideia do que é 150 pontos no Enem. É você, aqui você vai passar numa engenharia, e aqui não vai passar em nada. Claro, 450 ele seria certificado. Manuela, e aqui está o outro que você falou. Segundo o nível socioeconômico da escola. Isso aqui é tão brutal, gente, que eu estou agora perguntando assim, onde você estuda? Aí você me diz, não, a minha escola tem nível socioeconômico baixo. Então você tem 450 pontos. Se a sua escola tem nível socioeconômico alto, você tem 600 pontos. Quem que é esse alto aqui? São as públicas federais, porque elas têm exame, e as privadas, parte das privadas. Percebe? Então, isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Perceba, eu tenho que discutir porque hoje, perceba, eu tenho uma outra política importantíssima, que foi a política de cotas. Então, hoje eu tenho acesso, a porta da universidade está aberta, mas eu abri para essa pessoa. Mas perceba, eu não posso condená-la a ficar numa distância de 150 pontos dos outros. Não pode ser, alguém na mesa anterior falou, não pode ser a nova opressão. Né? Nós temos que encontrar maneiras de que o determinismo social diminua. Eu sempre falo nisso, porque esse é um país desigual, é um país que tem que aprender a ser menos desigual. Agora, não é ser menos desigual, desculpe a metáfora, na fila do hospital, na fila do INSS. Porque, perceba, quando qualquer melhoria, aí vem os de cima e os de baixo. Não, isso aqui tem que virar um país de cidadão, onde nós somos iguais no hospital e na escola. Se os seus pais puderam te dar pouco, não significa que você está condenado, como hoje está condenado. Tá? Então, abaixo a seleção e nós precisamos. É impossível, e com isso eu caminho para terminar, mais opções para o ensino médio. Mais ensino diurno. Se é ensino obrigatório de 4 a 17 anos, é meio complicado você dizer que você tem que estudar à noite. Percebe? Isso entrou na nossa cultura, todo mundo fala isso, mas eu que estudei de noite, muita gente aqui deve ter feito, não, tem que acabar, o ensino médio tem que ser feito 18 anos, a gente não assina, não é profissão estudante? Pois é, tem que acabar com o ensino noturno. Tá? Mais opções curriculares. Perceba, dos 15 aos 17 anos eu já estou olhando o mundo. É mais do que razoável. O que não dá é para te condenar ao não conhecimento. Perceba, todo mundo tem que conhecer de ciência, mas todo mundo tem que saber que há coisas que a gente fez. Quer dizer, você não conhece o nosso autor. Imagina a desgraça de você não conhecer João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana. Quer dizer, você vai ser um brasileiro que não vai ser capaz de apreciar coisas belíssimas que a gente fez. Mas tem que ter opções. Quer dizer, condenar todo mundo a fazer a mesma coisa, eu acho que é algo que esse seminário devia dizer, não precisa. Perceba, há acesso à universidade é outra coisa. Mas um exame final que contemple essas flexibilidades. O Enem, ou o que vier a ser do Enem, tem que ser oferecido várias vezes ao ano, para acabar esse espetáculo. Ninguém precisa saber que hoje está acontecendo isso. Redação é muito importante, então vou oferecer o exame de redação 4 vezes por ano. Então, mas é muito importante que dizer, olha, você não vai formar sem que a sociedade saiba que o seu direito foi ou não. E tem que ter uma nova relação com a universidade.
Perceba, a universidade não pode pautar o ensino médio. E ela pautou, e com o Enem, ela pautou completamente. Percebe? Quer dizer, agora o ensino médio só significa preparar-se para o Enem. Isso é um desastre. Entende? Mas a gente precisa dizer para a universidade, olha, qualquer aluno que terminou o ensino médio tem o direito de ser admitido. E com as políticas de cotas, eles serão admitidos. Agora, vamos separar essas duas coisas. Universidade é uma coisa, e nós temos que definir, gente, o difícil equilíbrio entre excelência e exclusão. O país precisa de excelência. Cada um de nós vai ser excelente em alguma coisa. A gente tem que ser desafiado. Mas eu não posso ter a inclusão, a excelência para os suspeitos habituais. Mas nós vamos trazer isso para a discussão. A pesquisa que eu me referi há pouco, essa foi feita SEAD, Fundação Vitor Cívito, sugestões para o ensino médio. Aproximar a escola dos alunos, garantir professores presentes e preparados, aprendizado significativo, novas tecnologias, modelo de formação, infraestrutura, que foi discutido anteriormente. Uma mesa sobre avaliação não é o melhor tema, mas a gente precisa saber como as coisas estão, como está o acesso, como está o aprendizado. E para saber isso, eu tenho que separar a avaliação a universidade que faça, mas não nos obrigue, ensino médio, a repetir aquilo que cada universidade acha que é o que você deve saber. Obrigado. Bem, eu sou aquele que, minha passagem, ela está marcada, ela não comporta o atraso de 1 hora, então não vou conseguir ficar para ouvir a todos, já me desculpo. Muito obrigado, professor Chico Soares. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o deputado do PT do Ceará, Arthur Bruno, e passar imediatamente a palavra a Danilo de Melo Souza, que representa aqui o CONSED. Bem, boa tarde, quase boa noite a todas as pessoas presentes. Em nome do CONSED, nós agradecemos ao convite, um honroso convite para participar desse debate. É muito importante para o futuro do ensino médio, dos nossos jovens, da nossa cidadania nesse país. Obviamente, o CONSED, como os demais colegiados, a Undime, o Conselho Nacional de Educação, a nossa escola brasileira era bastante plural. Portanto, não há que falar em consensos, mas na possibilidade de aprofundar sempre mais o debate, buscando alguns caminhos que nos conduza realmente a construir uma agenda mais efetiva, uma política de educação para o ensino médio. Posso passar, ok? Apresentação não está. Bem, mas eu vou falando enquanto não localiza a apresentação. Quer dizer que na fala do professor Francisco Chico Soares tem umas coisas muito interessantes e que vale a pena a nossa reflexão. Eu acho que até começaria colocando essa questão que para nós afeta milhares de jovens no Brasil inteiro, que é o terceiro turno de escola ou de trabalho. E aí, essa pergunta de por que o ensino noturno não acaba, etc. O ensino noturno hoje ele é uma reserva de mercado para o professor que, infelizmente, tem que ter 2, 3 empregos para complementar seu salário, e tendo mais um turno disponível, ali ele tem a chance de vender o seu trabalho, né? De prestar o seu trabalho. Isso está relacionado a diversos problemas que a educação brasileira ao longo desses séculos acumula, mas o principal deles é que nós não temos uma educação básica de qualidade, uma alfabetização que possa conduzir as nossas crianças desde cedo a um percurso escolar mais efetivo, com mais qualidade, e nesse percurso
principalmente as crianças mais pobres do país, acabam acumulando muita reprovação. E ao acumular muita reprovação, eles chegam a adultos no ensino médio quando deveriam ser ainda jovens, adolescentes ou pré-adolescentes. O que não ocorre com a classe média, no geral, que dispõe de uma escola aqui e acolá melhor do que a escola pública. Claro, tem as ilhas, mas a classe média cuida também da aprendizagem dos seus filhos. E quando um jovem, uma criança de classe média não vai bem na escola privada, o pai e a mãe cuidam de ir à escola, tomar satisfações, exigir algumas coisas e, na maioria das vezes, impor, digamos assim, a ampliação da jornada escolar das crianças e jovens de classe média. Então, o Brasil é um país interessante que priva as crianças do povo de, efetivamente, quantidades suficientes de aula. Quantidades de aulas fazem a quantidade e a qualidade da avaliação. Não é possível, e nós vendemos muito essa visão da catástrofe no Brasil como produção da inércia. Não é para avançar no debate, é sempre para que os corporativismos, quer seja os corporativismos governamentais ou sindicais ou qualquer segmento social, prevaleçam e o debate aí fica esse espetáculo e não se toma realmente nenhuma atitude mais efetiva. Essa discussão sobre ensino médio, no próprio CONSED, é uma discussão já muito tensa, porque se arrasta há tanto tempo e nós não vamos chegar ao consenso que esperávamos, até porque nós estamos disputando modelos de sociedade, né? Mas nós temos que pensar nessas crianças e nesses jovens. No caso aqui, os jovens. E toda vez que falamos isso e relacionamos essa temática da nossa contribuição, que é a avaliação, nós fazemos a seguinte indagação. Se um estudante na Finlândia ou na China, aquela província que teve uma boa avaliação agora internacional, ou no Japão, ou na Coreia do Sul, tem efetivamente 8 horas de matemática por semana, né, na escola, e um estudante no Brasil, efetivamente, não consegue ter mais do que 2 horas e meia de matemática por semana, de horas de atividades pedagógicas relacionadas ao conteúdo da matemática por semana, há que se concluir que o nosso jovem não irá ter a mesma performance numa avaliação, num teste internacional. Daí que o problema do Brasil é que nós fizemos uma escola pobre para os pobres, nós fizemos um currículo diminuto, nós não criamos as condições para que vários outros conteúdos se relacionem de maneira mais problematizadora, a fim de que um aluno que, por exemplo, trabalha uma disciplina como xadrez ou matemática, ou xadrez ou música, possa desenvolver habilidades no campo matemático, no campo lógico-matemático. Então, acho que essa relação entre o quanto se ensina, efetivamente acaba produzindo um resultado do quanto se aprende. Eu vou, obviamente, são essas as avaliações principais que hoje o Ministério da Educação disponibiliza. É um sistema dos mais abrangentes e eficientes do mundo, não é? Tem aí o SAEB, Enem, Enseja, IDEB, enfim. Esse é um sistema que foi criado a duras penas, com muita crítica, com muito problema, com dificuldades das mais diversas e muitas incompreensões. Mas nós não podemos efetivamente pensar uma escola que não faz a sua autoavaliação, onde todas as pessoas se avaliam. Nós não podemos pensar uma sociedade que não avalia as suas práticas sociais, a sua vivência, as suas... Enfim, impossível isso. Impossível não avaliar, por exemplo, o investimento que se faz na educação, o reflexo disso na melhoria ou não do ensino. Impossível deixar de avaliar a prática pedagógica do professor, a gestão democrática de ensino na escola, o nível socioeconômico dos jovens e crianças que são submetidos. E chama a atenção que o nosso sistema não é perfeito, porque é um sistema que é histórico, está em processo de construção, é fruto de
uma ação também reflexiva e de comparação com os sistemas internacionais, mas ele é um sistema razoável e que não pode ser desprezado e que tem que ser levado em consideração, principalmente os gestores na área de política pública, e em cada escola, cada comunidade escolar deve levar em consideração esses elementos. Obviamente, o que o Francisco Soares falou, todos nós sabemos, o déficit cultural das comunidades mais pobres incide no resultado, no desempenho dessas crianças. Mas nós não podemos ficar só nessa desculpa, por assim dizer. A melhor escola pública do estado do Tocantins, uma das melhores do Brasil, situa-se na cidade de Palmas, tem nota 8 no IDEB, e de uma comunidade de periferia, da Vila União, uma comunidade violenta, uma comunidade com muitos problemas socioeconômicos. É uma escola que tem em média 42 alunos em sala de aula. O calor de Palmas é 40 graus, né, quando está fresco. Então imaginem que lá nessa escola se consegue 8 pontos no IDEB. E o que aqueles professores, aqueles profissionais fizeram, né, para atingir esses resultados com tantas dificuldades e tantos limites e problemas? Essa experiência da cidade de Palmas acabou sendo incorporada como uma política pública para o Estado inteiro, através de um programa que se chama SALT, Sistema de Avaliação do Estado. E esse sistema leva em consideração tudo isso, como também os instrumentos do SAEB. A contextualização, as condições intra- e extraescolares que incidem sobre o processo de ensino-aprendizagem. O risco é nós ficarmos nesse debate muito, digamos, raso, de que não se pode avaliar porque as comunidades são diferentes. Porque alguns são mais pobres, outros são mais ricos, outros são classe média. É necessário avaliar, inclusive, por isso mesmo, para poder o Estado, os gestores e a comunidade escolar criar mecanismos para suprir, diríamos assim, esses déficits que estão apresentados. E se nós pegarmos, por exemplo, o questionário aí do SAEB, nós vamos ver que já há uma tentativa de levantar essas questões, de chamar isso. Não é só uma ideia de ranquear, porque, infelizmente, o que aparece muito é a ideia do ranqueamento, o debate, esse ou aquele gestor fez mais ou menos, conseguiu uma nota superior ou inferior, o SAEB, o IDEB dos outros, do vizinho, é melhor do que o nosso sempre, né? O IDEB do vizinho, a gente sempre acha que tem uma diferença. Essa questão não pode ser central num processo de avaliação, numa discussão sobre o resultado de um sistema de avaliação. O sistema de avaliação, e aí está muito claro, questionário do aluno, questionário do professor, do diretor, da escola, perfil, nível de renda, hábito, estrutura familiar, hábitos de leitura, trajetória escolar, práticas escolares. Essas questões, elas já estão postas nos sistemas atuais, que não são perfeitos, obviamente, é um processo de aperfeiçoamento, mas que dão para esse país, digamos, uma ferramenta muito importante, estratégica, para desenvolver, no nosso caso, a educação de nível médio no país. E eu vou, para não ser assim muito prolixo e tentar ir para o debate, fazer algumas considerações. Dizer que a avaliação, currículo e planejamento devem andar juntos, é um tripé que não pode ser dissociado. Então, e ao mesmo tempo, nós temos, e aqui foi falado na tarde de hoje, da formação dos professores. E nós não podemos fazer o debate da educação culpabilizando os professores, os gestores, ou isto e aquilo. Nós temos que buscar as soluções. Enquanto estivermos só nesse debate da culpa, fica muito difícil avançar. E eu acredito que uma questão básica, e o Chico Soares falou aqui, é pensar o currículo como um projeto de desenvolvimento de um povo, que tem que ser planejado, que é função pedagógica daquele que faz a gestão pedagógica da sala de aula, e que tem que ser avaliado continuamente e rotineiramente, porque a avaliação ela tem que ser tão presente no dia a dia das nossas escolas que ela se torne algo simples, como, por exemplo, fazer as refeições todos os dias. É preciso avaliar continuamente. Algumas pesquisas sobre desempenho do magistério, por diversos institutos, instituições, vão mostrando que um dos elementos que frustra
bastante, que ocasiona inclusive estresse laboral e outros tipos de problemas da profissão do magistério, está relacionado ao baixo desempenho ou a insatisfação que o profissional tem com o resultado do seu trabalho. E aí isso tem relação com a sua formação, com os salários, com a infraestrutura das escolas, muitas outras coisas, mas é principalmente com a formação básica. E se nós, aqui não vou chover no molhado, levarmos em consideração que a maioria dos professores desse país, principalmente das escolas públicas, vem das camadas mais populares e tiveram uma trajetória escolar não muito, digamos assim, de sucesso, de grande sucesso, e que acumulam déficits culturais importantes ao longo da sua vida, então nós vamos concordar que é preciso construir, além de um sistema de avaliação, um sistema de formação nacional de professores bastante articulado, numa perspectiva de regime de colaboração, onde a União, Estados e municípios assumam as suas tarefas e as dos outros também, que é possível e devem ser assumidas essas tarefas, em função de que nós não estamos educando as crianças e jovens para nós mesmos, nós estamos educando para um projeto continuado de vida desses sujeitos. Educação bem coletiva deve ser monitorado por toda a sociedade, e nós não devemos temer avaliação, porque essa é a necessidade de um sistema. Não confundir isso com uma visão, digamos assim, distorcida. Avalia-se porque quer se estabelecer metas, porque o mercado exige que metas sejam cumpridas. Não é o mercado, é a cidadania que exige que metas sejam cumpridas. É a cidadania que exige que as crianças desse país sejam vacinadas com todas as vacinas necessárias. É a cidadania que diz que esse país tem que ter rede de esgoto e tratamento de água em todo o país. Não é o sistema capitalista ou o que quer que seja. As metas são da cidadania. Não são metas de produtividade do setor industrial que nós estamos trazendo para a educação. Embora reconhecendo que o nosso fazer pedagógico se dá numa escola estruturada a partir da Revolução Industrial, que tem uma configuração de uma indústria de produzir conhecimentos, etc. Tal. As críticas à avaliação, já falei, isso têm sido muito superficiais e inconsistentes. E o sistema de avaliação de ensino, universalmente, é um sistema de mérito. Não confundir com o viés da meritocracia, mas é impossível não destacar, não levantar o mérito como um elemento importante na formação das nossas comunidades. E isso não está relacionado necessariamente a uma perspectiva de mercado. Outras avaliações e estratégias são possíveis, até porque nós vivenciamos isso muito na prática. Eu costumo observar, enquanto gestor, enquanto professor, tenho mais ou menos 24 anos de magistério, 18 em sala de aula, e conheço um pouco, só não atuei na educação infantil, mas atuei como gestor, e fui convencido por psicólogos e pedagogos da importância de se fazer estimulação precoce para crianças, educação precoce para crianças de 2, 3 anos de idade, em creches públicas, enfim. Mas nós observamos muitos fatos curiosos. Eu vou citar aqui só uma, sem nenhum objetivo, não é, de colocar nenhuma culpa em ninguém, principalmente no magistério, que não pode ser, nesse país, culpabilizado dos problemas da educação, mas que tem que ser chamado a produzir as soluções junto com todos nós. Eu recebi a ficha de avaliação de um professor que fez o concurso público numa determinada rede de ensino e que não passou com a nota estabelecida, né, no critério do exame, né, do concurso público do magistério. E essa pessoa atingiu nota 5 no exame, o mínimo era 6, mas estava num cadastro de reserva. Por uma discussão e entendimento com o Ministério Público, achou-se conveniente chamar esse cidadão, né, nomear, dar posse a esse cidadão. Afinal de contas, melhor ter um professor que fez uma prova e se recebeu a nota 5 do que fazer um contrato sem uma avaliação mais, enfim. Então, esse cidadão entra na sala de aula, permanece durante 1 ano e meio na escola. Ao final desse ciclo, eu recebo a avaliação desse professor
e a nota da avaliação de desempenho desse professor é 9,5. Aí eu achei, bem, avançou muito, é algo importante, então nós estávamos corretos. Mas resolvi, com um pouco mais de curiosidade, verificar o desempenho dos alunos, porque uma melhoria considerável nesse desempenho do professor em tão pouco tempo deveria estar relacionado também a uma melhoria, né? Deveria refletir minimamente na formação dos seus alunos. Mas a média de avaliação dos alunos estava bem abaixo do 7, né, que é definido como a nota mínima de corte. Então, o problema da avaliação no país é que quando eu estou sendo avaliado, é muito mais difícil. Quando o outro está sendo avaliado, é mais fácil. Reprovamos em demasia alunos que depois são privados de grandes oportunidades educacionais, empurramos para o ensino noturno, culpabilizamos esta ou aquela política educacional, mas essas pessoas, esses jovens, eles efetivamente não podem mais sofrer esse tipo de, eu diria assim, de comprometimento do seu futuro pela falta da sensibilidade que em muitos momentos nós educadores temos nas nossas escolas e nós gestores temos também quando propomos as políticas educacionais. Então, acho que existem outras, e os limites da avaliação, e a avaliação não pode ser pensada só naquilo que é o currículo clássico, as ciências, a língua materna e o domínio da matemática. Mas hoje nós temos diversas competições nacionais que avaliam o desempenho de estudantes. Nós temos Olimpíadas de História, de Física, de Química, de Geografia. Nós temos Olimpíadas de Jogos Estudantis. Não é? E é importante porque, se nós pensamos currículo e o homem e o sujeito por inteiro, nós não pensamos só a cognição, nós pensamos o desenvolvimento do movimento humano, da motricidade. Então, nós estamos falando de que é possível, sim, utilizar vários outros elementos e estratégias para chegar, digamos assim, a compreender e a estimular esse sujeito, esse jovem, essa criança, a dar o melhor de si, no âmbito da sua experiência escolar, da sua experiência histórica, no contexto da escola pública desse país. Eu vejo que nós temos que nos render também ao trabalho das pessoas que se especializam na arte de fazer avaliação. Não podemos ficar apenas atirando pedras e deixar de reconhecer que esse país tem um banco de itens, né, um conjunto de práticas em diversos estados da federação. São Paulo tem um programa antigo, vários estados do Brasil e municípios têm seus programas de avaliação. E essas pessoas têm como foco o seguinte: se não podemos resolver todos os problemas da cidadania nos primeiros anos do ensino fundamental, nós temos que ter a certeza que se os nossos alunos, ao final de um ciclo no ensino fundamental, não dominarem a arte de ler e escrever e de interpretar os textos, se não dominarmos a arte de fazer as contas e compreender as quantidades, então não teremos nenhuma perspectiva de cidadania. Não é possível, no atual avanço social, político, econômico, tecnológico das nossas sociedades, pensar que uma pessoa com 4 anos de escola, com 2 horas e meia de aula por dia, com 2 horas de matemática por semana, efetivamente vá compreender o que significa a matemática enquanto uma ciência que repercute consideravelmente nas suas práticas sociais como um todo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a participação do secretário do Tocantins, Danilo de Melo Souza, registrar a presença e convidar para a mesa o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, e passar assim, e informar ao auditório que quem quiser fazer perguntas já pode fazer por escrito e encaminhar a organização aqui do seminário. E, imediatamente passo a palavra a Luiz Cláudio Costa, presidente do INEP.
Boa tarde, gente. Eu queria saudar o nosso deputado Raul Henri e fazer o reconhecimento, o agradecimento. O deputado tem participado e dado contribuições notáveis para a educação, pela sua experiência. E aí, em nome dele, eu quero agradecer também ao deputado Reginaldo Lopes, lá da nossa Minas Gerais, que é presidente